Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como estão as atividades em casa? Estão animados para fazer? Olha só, vamos fazer com capricho, com atenção, tá bom? A gente não tá lá na escolinha, porque, né, esse coronavírus, toda essa pandemia, a gente não pode estar lá na escola juntinhos. Mas podemos estar aqui juntinhos fazendo as atividades, né? Cada um na sua casa, mas todo mundo assistindo o vídeo, fazendo as atividades em casa, tá bom? É muito importante que vocês continuem aí fazendo direitinho, tá bom? Obedecendo o papai e a mamãe, a vovó aí em casa, combinado? Pra tia ficar feliz com vocês, certo? Porque um pouquinho que seja vocês estão aprendendo e a gente não pode deixar de aprender, né? Colocar o nosso cérebro aí para funcionar, tá bom? Então, boa semana para nós e vamos lá. Beijão no coração de cada um de vocês. E na nossa aulinha dessa semana de língua portuguesa vai ser no livrinho do Buriti, tá bom? Na página 60, 61 e 62. Nós vamos ler, né, e conhecer uma fábula que é sobre o leão e o ratinho. Vocês já ouviram essa fábula? Quem já conhece? Então, quem já conhece, né, a tia vai ler e depois tem umas perguntinhas aí para responder sobre essa fábula, tá bom? Então, vamos lá fazer a leitura. O leão e o ratinho. Um leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse: "Por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores e ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido os seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Os fracos também podem ajudar os fortes, né? Essa é a moral da fábula, né? E toda fábula é uma história, né? Que os personagens geralmente são animais. Eles pensam, sentem e agem como pessoas. Então, todas as fábulas que a gente ouve são os personagens, são animais que vêm ensinar alguma coisa pra gente. Então, nessa fábula do leão e o ratinho, o que nos ensinou? O que essa fábula vem nos ensinar? O que faz a gente pensar, né? Sobre amizade, sobre ajudar o próximo, né? Como ser bom para os outros. E não é porque ninguém é melhor do que ninguém, não é mesmo? O leão, ele se sentia o quê? O rei, né? E todo poderoso. Como que um ratinho tão pequenininho iria ajudá-lo um dia? Só que ele não imaginava que isso realmente poderia acontecer. Assim é na vida da gente, né? Existem pessoas que a gente nem imagina vão lá e nos ajudam. E isso não importa, né? Se a pessoa é mais poderosa, menos poderosa, mais rica, mais pobre. Isso a gente não pode tratar as pessoas com diferenças, né? Então, olha quanta coisa veio nos ensinar, mesmo? Então, vocês vão conversar, né, aí em casa sobre essas questões que tem para compreender o texto. Quem são os personagens dessa história?
Que personagem que é o mais forte, né? Que você acha o mais forte. No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. Devorar é a mesma coisa que comer? Por que o autor usou a palavra devorar? Né? Qual que é a diferença do devorar e do comer? Então, o leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele. Por que o leão soltou o ratinho? Você já conhecia essa fábula e o que você achou dela? Então, essas questões você vai responder oralmente, só falando, né, em casa, conversando com quem estiver te ajudando, tá? A pessoa lê para você e você responde, como se a gente estivesse lá na sala, te perguntando e vocês vão respondendo. Aí depois, na número 2, observe as palavras que estão circuladas neste trecho da fábula. Aí tem o trecho da fábula e tá circuladinho de azul aí. Estão vendo no livro? Tem umas, né, palavras que estão circuladas. Vocês vão pintar de azul dentro desse círculo, né, desse que está circulado, pintar de azul as palavras que se referem ao ratinho. Então tem que ler o que está dentro aí desse, né, desse círculo aí, que tá, né, sendo nessa azulzinho, vai ler o que está escrito. Se estiver falando do ratinho, você vai pintar de azul. Se estiver falando do leão, você vai pintar de vermelho. Compreendeu? Certinho? Então, você vai ler lá. Primeiro que está circulado lá, ó, rei dos animais. Isso está se referindo a quem? Ao ratinho ou ao leão? Então, você vai pintar, se for ratinho, azul, leão, vermelho. Tudo bem? Depois, no número 3, coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Então, você vai ler o que está escrito em uma característica, né, que a tia explicou para vocês na aula passada, o que é uma característica. Então, você vai ler e vai ver, ou pede, né, para alguém ler para você, e você vai falar se é do leão ou do ratinho. Ah, isso aqui tá falando, isso aqui, essa característica é do leão. Então, você vai lá e vai colocar a letra L. Se a característica for do ratinho, você vai colocar a letra R, tá bom? Que é a inicial de leão e ratinho. Combinado? Deu para entender? Então, vamos lá. Tem mais uma atividade aí no livrinho para vocês. Continuando, aí é no número 4 do livro, também sobre a fábula, né? Vocês vão olhar as ilustrações, né? Os desenhos que estão aí, só que eles estão fora de ordem, né? Sobre a fábula do leão e o ratinho. Estão fora de ordem. Então, vocês vão colocar o número de acordo com a sequência da história. O que aconteceu primeiro? Você vai olhar os desenhos. Qual foi a primeira cena da história? Segunda, terceira, quarta, a quinta. Então, tem toda uma sequência dos acontecimentos, né? A gente não começa uma história já pelo final. Tem todo um acontecimento. O que aconteceu primeiro, depois do desenvolvimento de tudo isso. Olhando os desenhos e da história que nós lemos, qual foi a primeira parte dessa história? E assim você vai indo, né? Vai colocando o número aí dentro do quadradinho, tá? Então, ela, terminando, né, a número 5, releia o ensinamento da fábula do leão e o ratinho, que é os fracos também podem ajudar os fortes, que é o principal ensinamento. Então, pinte o quadradinho que apresenta o significado desse ensinamento. Então, tem 2 quadradinhos. Quando você fala, os fracos também podem ajudar os fortes, o que você entende sobre isso? O primeiro, que nunca devemos desprezar alguém, por mais humilde que seja. Segundo, só consegue ajudar o outro quem é forte. Então, qual é o correto? O que quer dizer o ensinamento dessa fábula?
Então, pensem aí com carinho e façam atividade dessa fábula e guarde bem na cabecinha que fábulas sempre vêm acompanhadas, né? Elas são personagens, os personagens são animais. E elas vêm ensinar alguma coisa. Então, a gente tem que saber o que é uma fábula, o que é um conto de fadas, né? O que é uma parlenda, o que é um poema, o que é uma notícia, o que é um bilhete, uma receita, porque cada texto ele tem uma função, né? Ele serve para alguma coisa. Então, a fábula ela vem acompanhada, né, de personagens animais e vem nos ensinar alguma coisa. Certo? Boa aula para vocês! E na nossa aula do Lions Quest, continuando aí quase o mesmo assunto da nossa fábula, né? A gente vai ver um pouquinho sobre o significado de ser um amigo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de amizade, né? O que é amizade para você? Qual é a importância disso? Então, vocês vão ler essas questõezinhas, 3 questões que estão aí falando sobre esse assunto, né? Conversar um pouquinho. O que os amigos fazem um pelo outro? Quando é amigo verdadeiro, né? O que eles fazem um pelo outro? E aí, depois a outra questão, quais comportamentos de um bom amigo você já tem? Então, né, para a gente ser um bom amigo, o que você já tem? O que você já fez para alguém que é um bom comportamento para ser um bom amigo? E o outro é para quem você acha que poderia ser um bom amigo? Para quem que você acha que você poderia ser um bom amigo? Para quem? Né? Você pode colocar aí alguém da sua família, pode ser um colega, né, da escola, ou até mesmo um colega que não é da escola, né? Então, para quem que você acha que você seria um bom amigo? Né? E às vezes a gente tem que cultivar as nossas amizades. Eu tenho uma amiga que desde que eu estudei, desde a segunda série, que seria o 3º ano, que até hoje nós somos muito amigas, estudamos juntos aí na escola aí onde vocês estudam, né? Depois eu estudei na escola de baixo e mesmo assim continuamos amigas, depois cada uma, né? Depois tomou rumos diferentes, mas até hoje nós somos amigas, né? Foi minha madrinha de casamento. Então, a amizade a gente tem que cultivar, né? Pessoas que gostam da gente, que cuidam da gente, que fazem o bem para nós. E é assim a gente também fazer o bem para essas pessoas, sempre, né? Fazer o bem para todo mundo, principalmente para quem está do nosso lado, que nos ama, né? A gente tem que cuidar, tratar bem, fazer coisas boas, não é mesmo? Não magoar. E quando magoar, pedir desculpa, né? Se arrepender. Então, o que é para você tudo isso nessa amizade? Depois, a gente vai ver sobre o barco da amizade. Nesse barco, vocês vão fazer uma viagem. Conta que vocês estão no barco e vão viajar para um lugar bem lindo. Muito lindo. Pensa num lugar bem bonito. E aí você vai escrever o nome desse amigo que vai com você nessa viagem. Quem é esse amigo? Depois desenhe uma figura do seu amigo se aprontando para fazer uma viagem especial no barco da amizade. Então, põe o nome do seu amigo e faça um desenho bem bonito, né, do seu amigo e você também, né, pode ser, se preparando para essa viagem no barco da amizade. Então, caprichem, né, faça aí com carinho, com muita atenção e ó, beijo no coração. Vamos cultivar os bons amigos, né? E na nossa aulinha de matemática, lá no nosso livro do EMAI, nós vamos continuar vendo, né, um pouquinho sobre o que a gente começou na aula passada,
sobre os formatos, sobre as formas, né, geométricas, sobre os sólidos geométricos. Então, aqui na nossa página 98, nós vamos ver que nós usamos muito recipientes para guardar, né, água e outros líquidos. Então, em formatos de cilindros. Então, o Carlos separou 4 recipientes, todos com a mesma base e tamanhos, né? Sim, a mesma base, medindo o mesmo tamanho. Em qual desses recipientes você acha que é possível colocar mais líquido? Por quê? Olhando essas 4 formas aí, né, que são cilindros, mas tem alturas diferentes, né? Qual deles você acha que dá para colocar mais água? Guardar mais água? Qual deles? Aí você vai, né? Você pode circular aí, tá bom? E depois escrever o porquê que você acha que é esse aí que você marcou. E no número 2, a Lúcia, que separou os recipientes todos da mesma altura. Em qual deles cabe mais líquido e por quê? Então, ó, o primeiro, né, os primeiros lá na primeira atividade, todos tinham a mesma altura? Não, né? Alturas eram diferentes. E o de baixo, a altura são iguais, todos têm a mesma altura, tá vendo? Tá tudo do mesmo tamanho, aí os recipientes azuis. Os laranjas têm tamanhos diferentes, né? Altura diferente. Agora o azul não, todos estão mesmo na mesma altura. Mas qual que você acha que vai caber mais líquido aí? E por quê? Então, você vai observar esses 4 que estão aí, marca qual que você acha que cabe mais líquido e escreve o porquê que você acha que é esse. Combinado? Depois, na página 99, nós vamos lá atrás do livro do EMAI de novo e vamos pegar o anexo 6 e 7. A aula passada foi 4 e 5, né? Que vocês montaram lá a forma, não é mesmo? Recortaram, montaram. Agora vocês vão pegar o anexo 6 e 7 e vão fazer a mesma coisa. Vão montar a forma que tá lá e desenhar aí como ficou essa forma. Observe como ela era antes de montar, e observa como ela ficou depois, né? Ela era plana e depois ela ficou de um outro formato. Você vai desenhá-las aí como ela ficou e qual o nome de cada uma dessas figuras que você desenhou, né? Na aula passada vocês viram, né? Cada formas e o nome delas. Aí agora você vai montar essa e ver qual é o nome dessa aí que você montou, tá bom? Então, caprichem aí, faça com, né, atenção, cola direitinho, né, aí o molde que vocês vão recortar. E tem mais uma atividade de matemática aí do nosso livro do EMAI. Combinado? Aí nessa atividade de matemática, né, na página 100, seguindo aí, né, as nossas atividades, nós vamos ver que a Cecília, ela mora numa cidade do estado de São Paulo, em que há grande produção de flores. Seus pais trabalham no comércio de flores e o jardim da casa onde moram é muito bem cuidado. Cecília viu que numa roseira havia 26 rosas vermelhas e em outra havia 13 rosas amarelas. Para saber o total de rosas, Cecília pensou: eu vou somar 26 com 13. Se são 26 rosas vermelhas e 13 amarelas, então eu vou somar 26 com 13. Eu posso decompor o número 26 em 20 mais 6 e decompor o 13 em 10 mais 3. Depois eu somo 20 com 10, que dá 30, e o 6 com 3, que dá 9. Finalmente, eu somo 30 com 9 e obtenho 39.
ela depois registrou no papel o que ela pensou. Olha lá, 26 é igual 20 mais 6. 13 é 10 mais 3. E 30 mais 9 vai dar 39. Então, olha todo o pensamento que a Cecília fez. Parece difícil, né? Mas vamos lá. Depois, vocês vão ter que fazer essas continhas aí, né? Calcular o resultado dessas continhas que estão aí. Mas para vocês entenderem o pensamento da Cecília, olha aí o que a tia colocou para vocês aí. Né? Nós temos unidade, dezena e centena. Na unidade, né, a casinha da unidade, a gente vai contando de 1 em 1 até 9. 1, 2, 3. A gente pode usar até o 9. Chegou no 9, parou a unidade. Porque se eu faço 10, eu já estou na casinha da dezena. Então, eu não posso colocar o número 10 embaixo da unidade, né? Então, eu vou ter que ir para a dezena. Coloco o 1 na minha dezena e o 0 na unidade, certo? E uma dezena é igual a 10. Não posso esquecer isso. Uma dezena é igual a 10. Se eu juntar 10 pirulitos, eu tenho uma dezena. Se eu juntar 10 lápis, eu tenho uma dezena. Então, não posso esquecer. Se eu juntar 10 objetos, eu vou ter uma dezena. Sempre quando eu falo em uma dezena, estou falando de 10 coisas, 10 unidades. Se eu contar 10 balinhas, eu vou ter uma dezena. Deu para entender? Agora, se eu falo que eu tenho duas dezenas, o que isso quer dizer? Ó, uma dezena é quanto? 10. Mais uma dezena, 10. 10 mais 10 são quantos? A gente aprendeu a contar de 10 em 10, hein? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então não pode esquecer isso. Então, se eu tenho duas dezenas, eu tenho 20. Se eu tenho 3 dezenas, eu tenho 30. E assim vai indo, certo? E a tia colocou aí para vocês exemplos, né? Igual o pensamento que a Cecília teve, olha lá. Dezena é unidade. Eu tenho 2 na dezena e 0 na unidade. Então, eu tenho 20, mais nada, 20, da minha dezena, eu tenho duas dezenas, tenho o número 2 na dezena. Então, eu tenho 20 e na unidade não tenho nada. Então, 20 mais nada vai ser igual a 20. Muito bem? Aí, no exemplo de baixo, eu tenho 1 na dezena e 5 na unidade. Então, na minha dezena, eu tenho uma dezena. Quanto que é uma dezena? 10. Então, eu tenho, né, 1 é como se valesse, né, como 1 vale 10 mais 5. Então, quanto que é 10 mais 5? 15. Por isso, a gente, né, forma o número 15 com o número 1 e o número 5. Que o número 1 vale 10 e o 5 vale 5 mesmo, porque ele está na unidade. Olha o outro exemplo, 18. Na dezena, eu tenho o número 1, que eu tenho uma dezena, então eu tenho 10. E na unidade, 8. Então, eu tenho 10 mais 8. Eu tenho, então, 18. E no outro exemplo, lá, na dezena, eu tenho o número 1, que é como se fosse 10. Tenho 10 mais 9, que vou formar 19. Então, é isso que o pensamento que a Cecília teve para fazer a continha dela. Tentem fazer isso na hora de fazer as continhas. Ah lá, você vai fazer 18 mais 11. 18. Como que é o 18? É 10 mais 8. E o 11? 10 mais 1. Então, você vai decompondo os números e vai calculando mais rápido, tá bom? Agora, se não conseguir por esse raciocínio,
monta a continha mesmo, né? 18, 1 e o 8, mais o 11. E faz a continha aí para saber as respostas desse cálculo aí que você tem que fazer, tá? Letra A, B, C e D. E não esqueçam, tá bom? Uma dezena vale 10, tá? Então, vamos lá. E não esqueçam também que na unidade a gente conta de 1 em 1, na dezena de 10 em 10 e a centena de 100 em 100. Tá bom? Então, façam as continhas do jeito que vocês conseguirem e boa aulinha aí de matemática para vocês. Na nossa aula de história, nós vamos, terminar, de ver todos os assuntos que nós já trabalhamos nas nossas aulinhas, que é sobre profissões. Então, a gente, viu bastante sobre isso. E aí, no final do livro, vem sobre o que você aprendeu, como se fosse uma avaliaçãozinha de tudo que você viu. Então, na primeira atividade, você vai escrever embaixo de cada imagem os profissionais que podem realizar cada uma dessas atividades. Aí, no primeiro desenho, a gente está vendo que é uma produção de elaboração de alimentos. Qual o profissional que você acha que trabalha nessa área? Produzindo alimentos, fazendo comida. Quem que você acha? Qual o profissional? Você vai escrever aí embaixo. Aí depois tem a apresentação artística. Qual o profissional que faz uma apresentação artística? E no outro, construção de casas. Tá aí construindo a casinha aí. Quem que constrói as casas, Qual o profissional que você acha que pode, desenvolver e realizar essa atividade aí? Depois é cuidado com doentes e prevenção de doenças. Qual o profissional que cuida dos doentes? Aí você vai escrever aí embaixo, tá? Depois, no número 2, leia o poema e em seguida preencha o quadro e responda a questão. Aí tem um poema que é O que é que eu vou ser? Então, a tia vai ler com vocês e depois vocês vão responder esse quadro que tá aí, tá? Preencher o que tá perguntando. Beth quer ser bailarina. Zé quer ser aviador. Carlos vai plantar batata. Juca quer ser um ator. Camila gosta de música. Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando lápis, a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei o que vou ser. Poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa. Quero muito ser feliz. Todos nós, Então, diante desse poeminha, aí nós temos a personagem Camila e Patrícia. A Camila gosta de quê? Aí vocês vão escrever embaixo do nome dela o que ela gosta. A Patrícia, o que a Patrícia gosta? Você vai escrever aí. Quais profissões ela pode seguir? A Camila, qual profissão que ela pode seguir? E a Patrícia, diante de tudo que ela gosta, o que você acha que ela pode ser? Qual profissão? E aí, para finalizar, elabore uma lista com 10 profissões que você conhece. E qual delas parece mais interessante e por quê? Então, você pode escrever as profissões uma na frente da outra. 10 profissões que você conhece e qual delas que você acha mais interessante. E por quê que você acha ela mais interessante? Cada uma tem sua importância, todas têm o seu valor. Mas para você, qual que é mais importante e por que você acha isso? Tá bom? Então, boa aulinha aí, finalizando, pensa na hora de escrever o nome das profissões, juntando a sílaba, palavrinha, tenta escrever, se você for escrever lá, médico, pensa para escrever como que é o médico? Pensa no som, qual letra que você vai colocar, Isso aí vai ajudando na hora de escrever, tá bom? Não vai só
fazendo, correndo. Pensa, olha, eu quero escrever médico. Olha o som. Qual é o som da palavrinha para eu poder escrever? Que letra eu vou precisar? Tá bom? Então, bolinha de história para vocês. E na nossa aula de geografia, que também é sobre o que você aprendeu, nós vamos ver um pouquinho, né, de tudo que a gente já viu durante essas nossas aulas, para a gente finalizar esse assunto. E aí, tem a número 1, que é a Marcela está no quarto e compare as cenas a seguir e responda. Tá vendo a menininha aí no quarto? Então, em qual cena é dia? Tem a letra A e a letra B. Qual delas é durante o dia? Está se passando durante o dia. E em qual cena é noite? Então, muito fácil, né? Facinho essa daí. E aí depois, você vai pensar, como você percebe o que é dia ou noite em cada cena? Então, você só vai pensar, né? E aí, a número 2, o que você costuma fazer logo antes de dormir e logo depois de acordar? Aí você vai escrever aí, o que você faz antes de dormir? O que você costuma fazer antes de dormir? E logo depois que você acorda. Então, aí cada um vai responder aí o que né, realiza, tá? E a número 3, leia o texto e responda no caderno. Aí nós vamos lá. A Rua do Marcelo. Aí, no caso, vocês não vão responder no caderno, vão responder aí no livro mesmo, tá bom? Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o carteiro que traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. Mas o homem que entrega água na casa do alemão não se chama aguardeiro, como eu acho que devia. Ele é um entregador de água, né? Não é porque os outros, né? O lixeiro que é quem né, recolhe o lixo é o lixeiro, quem entrega a carta é o carteiro, quem entrega a água é o aguardeiro, não é, né? Então, é o entregador de água, simplesmente, tá bom? Então, marque os profissionais que passam na rua do Marcelo. Então, olha lá, tem aí 3 profissões aí dentro desses quadros aí. Aí você vai marcar um xizinho dentro do quadradinho sobre qual desses personagens que a tia leu aí que passa na rua do Marcelo. Então, vocês vão ter que ler aí esses 3 e ver, nossa, esse passou na rua do Marcelo. Você faz um xizinho. Ah, essa aqui não falou do texto, então não marca. Só vai marcar o que passa lá na rua do Marcelo, né? Passa o lixeiro, o carteiro, o fruteiro, o homem que entrega água, né? Então, pensa direitinho. E de acordo com o texto, o que cada um desses profissionais faz? Aí tem lixeiro, carteiro e fruteiro. O que cada um deles faz? Pensa aí e ponha na frente a resposta. Esses profissionais passam na sua rua? Em que outros profissionais trabalham no lugar onde você vive? E qual é a importância do trabalho desses profissionais? Então, essas 2 últimas aí é para só pensar, conversar em casa, né? Falar com quem está te ajudando, o que você pensa, o que você acha, qual é a sua resposta, tá bom? Então, respondam aí, né? A gente já viu bastante sobre isso, vocês já estão feras, né? Já estão sabendo sobre todas as profissões, já sabem que todas são importantes, então a gente está finalizando esse assunto, né? Esse conteúdo. Então, semana que vem tem mais um pouquinho para a gente finalizar e vocês já estão feras nisso, tá bom? Então, boa aulinha para vocês aí de geografia. E na nossa aulinha de ciências, continuando o nosso assunto sobre as plantas, né? Nós vimos, né, que ela tem todo um ciclo, tem todas as partes das plantas, que a gente aprendeu o nome de cada uma. Agora, nós vamos ver que as plantas, elas também são utilizadas na nossa alimentação,
mesmo? Elas possuem, nos fornecem muitos nutrientes que são importantes, né, para o nosso bom funcionamento do nosso corpo. Então, tanto os legumes, os vegetais, as frutas, né? Então, tudo isso é muito importante para o nosso corpo. A gente tem uma vida, né, uma alimentação saudável, mesmo? E a gente vai ver aí que a gente pode consumir várias partes, né, dessas plantas. As raízes, os caules, as folhas, flores, os frutos, sementes. Então, nós vamos ver alguns exemplos, né? Você gosta de comer esse tipo de alimento? Sua alimentação está saudável? Gosta de comer verduras, legumes, frutas ou bolacha, chocolate, salgadinho, hein? Como é que tá a alimentação? Então, vamos lá. Olha lá, nós temos também as folhas, né? Que a gente pode consumir numa salada. O feijão, que é uma semente, que ela está presente na nossa alimentação, né? Um arrozinho com feijão, delícia, não é mesmo? O brócolis também são utilizados, principalmente as flores, né? Para serem cozidas e a gente poder comer. Tem a mandioca, que é uma raiz, né? A mandioca é uma raiz, ela pode ser cozida, frita, né? Ou feita como um purezinho de mandioca. E também tem o caule, né, do gengibre, que pode ser usado para fazer chá ou temperos. E temos a acerola, que é um fruto utilizado para fazer sucos e sobremesas. Delícia, suco de acerola, não? Muito bom! Então, olha quantos alimentos, né, importantes, que têm nutrientes e que nos fazem bem e que existem aí na nossa natureza. Então, a perguntinha que está aí no número 1 é: por que é importante consumir plantas? Essas plantas que são consumíveis, né? Que a gente pode usar na nossa alimentação. Por que é importante? Né? Aí a número 2. Complete as frases informando a parte da planta que é consumida. Então, aí você pode pedir ajuda para a mamãe, aí para a vovó. Olha lá, a cana-de-açúcar. Qual parte da cana-de-açúcar que a gente consome? A couve-flor. Aí do lado, a couve-flor. Qual é a parte dela que a gente, né, também, né, que a gente consome? São ricos em nutrientes. E do alface, que a gente faz as nossas saladas. Qual é a parte que a gente consome? O tomate, a batata doce e a castanha do Pará. Então, quais são as partes dessa planta que a gente consome? E depois preencha a tabela aí de baixo, indicando o nome de alguns alimentos que compõem a obra de arte abaixo e qual parte da planta foi utilizada. Então, a primeira coisa, observe a obra de arte. Essa obra de arte, né, ela foi feita apenas, né, com plantas, né? Vários tipos aí. Então, vocês vão olhar, identificar algumas delas e escrever o nome delas aí primeiro. Escreve o nome delas. Eu vi aí uma cenoura, eu vi uma batata. Você vai escrever aí, tá bom? Depois, você vai escrever a parte da planta que foi utilizada, tá? A obra de arte abaixo, qual parte da planta foi utilizada. Se foi a raiz, se foi a folha, se foi a flor, se foi o caule, o que foi usado aí para fazer essa obra de arte tão interessante. E aí, do lado, a tia colocou para vocês umas imagens. Olha lá, o menininho comendo, né? Uma salada suculosa, né? Suculenta, de brócolis, um tomatinho também, né? E aí tem outro menininho embaixo com vários alimentos para ele preparar uma comida bem gostosa. E aí embaixo tem um outro menininho que tá lá, só ó, o olhinho dele. Tem uma maçã de um lado e bolacha ou biscoito do lado aí. Ele tá só, meu Deus, o que eu vou comer, né? Qual que é o mais saudável para ele poder, né, ter uma saúde melhor?
Aí, eu não posso então, tia, comer uma bolacha recheada de chocolate, de morango. Tia, tá bom. Eu sei, é bom. Mas a gente não pode comer só isso e muito disso, né? A gente pode comer um pouquinho, né? Um pedacinho, uma bolachinha por dia, não um pacote por dia. Aí não dá, não é mesmo? Então, se ele tem uma maçã e um biscoito, ele vai ficar em dúvida o que ele vai comer, né? Mas tente procurar sempre os alimentos mais saudáveis. E as outras coisas, os doces, que também são gostosos, a gente sabe disso, a gente tem que comer menos. Frutas mais e esses doces, biscoitos, salgadinhos menos. Não é que não pode comer, pode, mas vamos comer menos, né? Tentar procurar comer mais frutas, mais verduras, mais legumes, tá bom? E o arrozinho com feijão que a mamãe faz e um ovinho que é uma delícia, não é mesmo? Então, ó, boa aulinha para vocês de ciências e vamos, né, tentar melhorar a nossa alimentação. Já sabe que é difícil, né? Não é fácil, mas vamos procurar comer, né, sempre mais coisas saudáveis e tomar muita água, tá bom? Tia, também é difícil para tomar água, mas olha aqui, ó, tem que andar com a garrafinha de água e tá tomando sempre, tá bom? Então, boa aulinha para vocês aí de ciências. Obrigada. Boa aulinha para vocês. Boa semana para todos nós. Fiquem bem, né? Façam as atividades aí em casa, com a mamãe, o papai, a vovó, tio, irmão, toda a família, né? Quem puder estar ajudando vocês. Não desanime, não quero ver ninguém brigando com a mamãe e o papai aí. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Não quero, hein? Saber desse comportamento, tá bom? A gente não tá na escolinha, mas é importante vocês continuarem estudando, aprendendo um pouquinho e aqui assistir os nossos vídeos, né? Pra gente matar a saudade, tá bom? Ó, beijão pra vocês e boa semana pra todos nós.